Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós agradecemos a Ele pela palavra dele, que nos fortalece, que nos orienta, que nos mostra exatamente quem é o nosso Deus e quem somos nós. E hoje, meus amados, nós vamos estarmos aqui é, meditando em Gênesis 18:14. Aqui em Gênesis 18:14, a palavra do Senhor nos fala assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Sabe, o Senhor faz sempre essa pergunta para os seus filhos quando eles estão duvidando de alguma coisa. Quando eles não creem que aquilo pode acontecer na vida deles, que a palavra que o Senhor liberou pode acontecer na vida deles. Aí o Senhor fez essa pergunta: haverá alguma coisa difícil ao Senhor? O Senhor fez essa pergunta para Sara, sabe, quando ela duvidou. Então, nessa pergunta, o Senhor fez a Sara. E constamos que ele permite que o homem exerça o seu livre-arbítrio para crer ou não crer. Então nós temos um livre-arbítrio. O Senhor ele nos traz uma palavra e nós podemos exercer o nosso livre-arbítrio de crer ou não crer. Aí a Sara ela estava achando muito difícil acontecer aquilo que o Senhor estava falando. Sabe por quê? Porque ela não tinha condição nenhuma de ter filhos. Condição nenhuma. Ela já estava avançada em idade. Abraão já estava avançado em idade. E essa promessa foi cumprida, muitos anos depois. Muitos anos depois, e eles já estavam avançados em idade. Então, o Senhor ele libera uma palavra. E nós temos o livre-arbítrio de crer ou não crer nessa palavra, né? Embora espere que cada um de nós uma resposta de fé. Então, quando o Senhor ele nos faz uma promessa, ele espera como resposta a fé. Ele espera que a gente venha crer, porque a vontade dele é nos abençoar. A vontade do Senhor é cumprir sobre nossas vidas aquilo que ele está falando. E aqui a gente viu que era muito difícil para Sara crer nisso, por causa da situação em que ela vivia, porque já tinha passado o tempo dela. Às vezes nós olhamos para nós e falamos assim: Senhor, já passou o meu tempo. Mas o nosso tempo não é o tempo do Senhor. É totalmente diferente. E o Senhor espera, quando Ele libera uma palavra, Ele não espera uma resposta de dúvida. Ele espera uma resposta de fé. Mesmo tendo nós o livre-arbítrio de querer crer ou não. O Senhor espera que a gente creia, para que Ele possa realizar aquilo em nossas vidas. Porque é pela fé que o Senhor realiza em nossas vidas a palavra liberada por Ele. Então, Deus, Ele espera a fé da sua parte, para que Ele possa cumprir. Para ti não há nada demasiadamente difícil. Para ti tudo é possível. Tudo é possível para Deus, meus amados. Tudo é possível. O homem pode fazer o possível. O impossível somente Deus pode fazer. O possível é apenas crer. Portanto, façamos o possível. E o impossível deixemos com o Senhor, pois operando Deus, quem impedirá? Salmo 43:13.
Então nós estamos vendo aqui que o possível é para nós. O possível é para nós e o impossível é para Deus. Então qual está sendo o possível aqui? Olhando para a situação, olhando por vista, nós vamos chegar à conclusão que o possível para nós é só crer. Como para Sara e Abraão, o possível para eles era crer naquela palavra que foi liberada. Porque, olhando para eles, eles viram que não havia condição nenhuma daquela promessa se cumprir na vida deles. Mas ele tinha ali alguma coisa a favor deles. A fé. A fé naquela palavra que foi liberada pelo Senhor. Então, meus amados, para o Senhor não há nada difícil. Sara riu em face da reiteração da antiga promessa de ela ser mãe. Sara riu não da capacidade de Deus em cumprir a promessa, e sim da sua própria incapacidade de gerar um filho. Então, meus amados, nós olhamos para a nossa incapacidade, em vez de olharmos para o poder do Senhor. Ela riu porque ela era incapaz. Como daqui não sai mais nada. Desse ventre não sai mais nada. Então, quando nós olhamos por vista, por isso que o profeta Abacuque falou que não olhava por vista, ele não andava por vista. Porque se nós formos andarmos por vista, nós não vamos crer na palavra liberada pelo Senhor. Então, nunca devemos duvidar do que Deus é capaz de fazer em prol da nossa vida. Né? Como ele disse em Gênesis 18:14, haverá alguma coisa difícil para mim? Não, mas, meus amados, não há nada difícil para o Senhor. Sara achava muito difícil se tornar mãe, uma vez que já tinha ultrapassado condição física para a concepção. Entretanto, a resposta de Deus, haveria alguma coisa difícil ao Senhor, transpunha o problema para sua esfera de poder miraculoso. Então ele estava dizendo para Sara, Sara, para mim tudo é possível. Tem alguma coisa que eu não possa fazer? É a pergunta que o Senhor faz. Para aquele que olha para si, que olha ao redor e fala, não tem como acontecer isso que o Senhor falou. Lá em Mateus 9, 28, 29, Jesus fez uma pergunta parecida aos dois cegos que o seguiam, pedindo compaixão. Ele falou, credes vós que eu possa fazer isso? Então vocês estão vendo aqui, meus amados, é o crer. Para que as coisas venham acontecer em nossas vidas, nós temos que crer. Não tem outra forma de acontecer. É pela nossa fé. Então Jesus ele fez essa pergunta. Então disseram eles, sim, Senhor. Para que Deus realize em nossas vidas, depende da nossa resposta. Como nós vimos aqui no início do texto. Depende da nossa resposta. Se a nossa resposta for de fé, as coisas vão acontecer. Mas se nós acharmos impossível, não vai acontecer. Uma palavra pequenininha, fé. Então Jesus perguntou, credes que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Aí com o sim deles, Jesus tocou, né? Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito conforme a vossa fé. Então, para recebermos, depende da nossa fé, aleluias. Precisamos dar ao Senhor a mesma resposta de fé daqueles homens. Sim, Senhor, eu creio que tu pode realizar este milagre. O Senhor desejava uma resposta afirmativa por parte de Sara. Então,
Meus amados, quando o Senhor quer realizar algo em nossas vidas, nem a nossa falta de fé pode impedir. Sabe por quê? Porque Ele te leva a essa fé. Ele quer tanto realizar em sua vida, Ele te leva a essa fé. Como Ele fez aqui com Sara, haveria alguma coisa difícil para mim? O Senhor estava ali despertando a fé dela. Sabe? Plantando através das perguntas, através da palavra dele. Ele planta no mais profundo do nosso ser. Ele planta no mais profundo do nosso ser a fé. Ele vai fazendo perguntas, como Jesus fez aqui para eles. Às vezes nós nos achegamos a Deus pela nossa necessidade, mas não temos fé para poder receber aquilo. Eles se achegaram ao Senhor. Às vezes nós nos achegamos a Ele, assim, será? Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Por isso Jesus fez essa pergunta para eles. Vocês creem? Vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso devolver a visão? Eles falaram, cremos, Senhor. Então aí o Senhor agiu. A sua resposta é que movimenta o Senhor. A sua resposta pode afastá-lo e pode aproximá-lo. A nossa resposta, ela pode tanto trazer o Senhor para realizar em nossas vidas, como pode afastá-lo. Se a minha resposta for de fé, Ele vai se aproximar. Se a minha resposta for dúvida, Ele vai se afastar. Porque Ele só age em cima da nossa fé. E aqui devemos crer nas promessas de Deus. Em outra ocasião, quando Maria achou difícil o cumprimento da promessa, a resposta angelical foi a seguinte: porque para Deus nada é impossível. Olha o Senhor ativando, o Senhor ativa, a palavra do Senhor ativa a nossa fé. Por isso que nós temos que meditarmos nela todos os dias, porque ela ativa a nossa fé. Então a resposta do anjo foi: porque para Deus nada é impossível. Paulo disse em Tito 1:2 que Deus não pode mentir. O escritor da carta aos Hebreus foi mais enfático ainda ao afirmar que é impossível que Deus minta. Hebreus 6:18. Então, meus amados, se é impossível que Deus minta, eu vou crer no que Ele pode fazer? Eu vou crer que Ele pode fazer? Porque é impossível. Se Ele liberou uma palavra, essa palavra vai acontecer. E tantas palavras, meus amados, estão liberadas aqui na Bíblia. Nós não estamos falando somente daquelas palavras do profeta que chega até você e fala: o Senhor vai fazer isso. Nós estamos falando das promessas existentes na Bíblia. Entendeu? Tem promessas aqui. Promessas de bênçãos para nossas vidas. E aqui está falando que é impossível Deus mentir. Deus não pode mentir. Então, Deus, se o Senhor não pode mentir, independente do que os meus olhos estão vendo, vai acontecer. É assim que Deus quer que a gente crê. Vai acontecer. Portanto, mesmo que as circunstâncias sejam as mais desfavoráveis ou adversas, creia sempre que para Deus tudo é possível. Mateus 19:26. Para Deus tudo é possível. O nosso impossível é o possível de Deus. E o nosso possível é crer no impossível. Só isso que Deus precisa para realizar em minha vida, para realizar em sua vida.
é que tenhamos fé, que aquela palavra que foi liberada da boca dele vai acontecer. Deus é maior do que todos os nossos problemas. Não existe problema que ele não possa resolver. Ele pode resolver toda e qualquer situação, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja, por mais que eu ache impossível, Deus pode resolver. Por que que Maria achou impossível aquilo acontecer? Por que que ela achou impossível gerar um filho? Porque ela era virgem, ela nunca tinha tido relação com homem. E ali o anjo chega e fala que ela teria um filho. Aí o anjo falou com ela, nada é impossível. Explicou para ela como seria. Deus nos explica como quando nós nos achegamos a Deus. Deus, ele nos explica como vai ser as coisas, como vai acontecer. E quando Maria entendeu, ela falou, seja feita conforme a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Eis aqui a tua serva. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Diferente da situação em que ela estava vivendo. Naquela época, uma mulher engravidar sem casamento, ela era apedrejada. Mas ela estava ali para crer no Senhor, para cumprir a palavra liberada do Senhor, para que se cumprisse na vida dela a palavra liberada do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, o nosso Salvador. Para Deus tudo é possível. Não há nada impossível para Ele. Então o que me cabe, o que cabe a você, é só crer e aguardar pelo cumprimento da promessa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Deus. Nós vamos estarmos nesse momento orando para que o Senhor a cada dia possa estar ativando a nossa fé. Amém? Grandioso Deus e poderoso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós erguemos nossas vozes ao trono da Tua graça. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua graça e misericórdia que tem sido derramada sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor amado, porque nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que pode fazer o impossível, um Deus que pode fazer acontecer em nossas vidas qualquer coisa, porque é o Todo-Poderoso. Portanto, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa estar glorificando o teu santo nome em nossas vidas, ativando a nossa fé, nos levando a crer no Senhor de todo o coração e que o Senhor possa nos preparar para receber do Senhor tudo que o Senhor tem reservado para nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, te agradecendo, ó Pai, e aguardando pelo mover do Senhor sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro.